Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, estamos no programa Nova Geração 184, Reencarnar, mais difícil que morrer. Vou ler um trecho, não é um poema, mas é um trecho de uma mensagem que eu achei poética, achei bonita, né, no sentido do conteúdo, do Emmanuel, que se chama Presidiários da Alma. Quando os companheiros em aflição se aproximem de ti, compadece-te deles, antes de ouvi-los. Acolhe-os na condição de presidiários da alma, a suportarem conflitos íntimos que talvez desconheças. Prisioneiros do sofrimento. Será essa a designação provavelmente mais adequada para definir a condição dos que buscam socorro, situados nas últimas raias da resistência ao desespero. É um trecho do livro Na Era do Espírito. E aqui o Emmanuel desvela um pouco a nossa relação com um corpo mais denso. Porque muitas vezes no plano espiritual, né, a gente estando num lugar minimamente equilibrado, muitos dos nossos desequilíbrios ficam como que adormecidos. Fica mais leve se a gente estiver num ambiente equilibrado. Por quê? O corpo espiritual ele é mais sensível. Sendo mais sensível, ele responde de forma mais direta aos maus estímulos, mas também de forma mais direta aos bons estímulos. Então, desencarnar, por isso que aquele que está no corpo físico e acha que sofre, não tem a menor ideia do que é sofrer do lado de lá. Porque se você está desarmonizado aqui, do lado de lá o negócio vai ser muito pior. Se você está relativamente harmonizado, você vai sintonizar com a harmonia superior e vai ter uma harmonia muito maior, mesmo ainda sendo imperfeito. O que é que a carne faz? O que é que a matéria grosseira faz? O que é que um mundo como a Terra faz? Faz emergir tudo aquilo que estava relativamente administrado e se apresenta agora como desarmonia. E aí nós somos presidiários. Essa é uma faceta interessante que eu me dei conta disso numa comunicação mediúnica que eu ouvi no Centro Espírita lá em São Paulo, né? Que eu tenho muita gratidão. E assim, era uma pessoa que tinha trabalhado no centro, tinha desencarnado jovem. E assim, eu não vou citar nem o nome do centro para, enfim, evitar qualquer tipo de identificação, mas a história que eu tenho dela era a seguinte: ela era uma pessoa boa, mas avoada, né? Assim, aquela pessoa legal, ótima de se conviver, mas gostava das suas farras e tal, e levava a vida numa boa. Desencarnou, não sei qual foi o processo, em algum momento ela foi socorrida e, né, anos depois eu pude presenciar, depois que eu fui saber da história, a primeira comunicação mediúnica dela. E foi interessante que ela começou a falar, se identificou, começou a contar coisas particulares dela, da relação de todo mundo, e começou a passar mal. E mal conseguiu terminar a comunicação. E depois disse: meu Deus, eu não sabia que eu ainda sentia essas coisas. Esse tipo de angústia, de mal-estar. E aí, olha que interessante, olha que caso interessante. O que acontece? Ela ainda tinha muita desarmonia, mas ela tinha sido socorrida, estava num ambiente favorável. Então aquilo dava uma paz muito boa para ela. Só que ainda não era uma paz profunda, era uma paz relativamente artificial. Na hora que ela veio para a Terra, teve que se misturar os fluidos do médio e da reunião mediúnica mais fortes ou mais grosseiros, não no sentido negativo, mas mais grosseiros, mais materiais. Essas energias mais materiais despertaram nela aquelas angústias que ela ainda não tinha resolvido. Interessante, né, isso? A reencarnação. A gente tem... Alerta, atenção, alerta. Não pense que você sabe o que é reencarnação. Por favor, o Espiritismo está perdendo muito porque a gente acha que já sabe o que é reencarnação. Nós não sabemos nada. Onde estão os estudos sobre esses casos? Esperando, né? Todo mundo acha que sabe o que é reencarnação, né? Como é que esses fluidos da matéria
penetram o nosso psiquismo e despertam angústias e ansiedades que estavam adormecidas e que para a gente nem existiam mais. Foi isso que eu presenciei, né? E é legal porque era um espírito conhecido, então depois eu pude, né, educadamente tentar entender a vida desse espírito para entender, né, não me metendo na intimidade de ninguém, mas entender que fenômeno foi aquele. Muito interessante, gente. Então, porque o incorporar é um pouco reencarnar, precisa entender isso. O espírito, quando está ali incorporado, ele está, gente, é uma comparação só, ele está relativamente reencarnado. Em que sentido? Ele está envolto num fluido animal, num fluido do mundo físico, de uma forma muito intensa. E isso serve de tratamento e de ajuda. E ajuda ele a ver as feridas que ele não está conseguindo ou não está querendo ver. Ok? Ok, vamos em frente agora. Eu só citei uma das dezenas de dimensões do que é reencarnar, do que significa, para a gente ver que o assunto merece muito estudo, muita reflexão, muita atenção, né? Talvez um dia aí a gente vá ter o que a gente precisa, um estudo que integre psicologia e mediunidade, né? Em que sentido? Como é que a psicologia do desencarnado se altera quando ele está se comunicando mediunicamente? O que é que ele sente? O que é que os espíritos dizem que sente? Como ele descreve essa sensação de um contato com a energia mediúnica, a energia do médium, a energia de um espírito encarnado? Né? Bem interessante. Vamos lá. Bem, vamos para 340. Olha a pergunta de Kardec, gente. A gente vai tentar trabalhar aqui 4 perguntas. Vamos lá, mas tem muita coisa. Olha o que Kardec pergunta. Um instante em que um espírito deve encarnar é para ele um instante solene? Não nos enganemos com a palavra solene, né? Às vezes solene hoje a gente pensa assim, não, tá todo mundo de terno e gravata, as mulheres de vestido longo, aquela, né? É o casamento de uma rainha, claro que isso também é solenidade. Mas o solene aqui é no sentido emocional, quer dizer, é uma coisa séria. O nascimento de um filho, o desencarne de alguém que a gente ama é um momento solene. Não é um momento bobo, não é um momento trivial. Né? Um momento trivial, sem ofender ninguém, talvez seja escovar os dentes. Né? Escovar os dentes, para a maioria de nós, pelo menos para mim, não é um momento solene. É uma coisa que você está escovando direitinho e está resolvido. Então, é diferente. Você receber a notícia do desencarne de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um grande amigo, e você está escovando os dentes. Então, é isso que Kardec quer dizer com solene, é um momento significativo, importantíssimo. Aí Kardec faz outra pergunta. Executa este ato, né, o de encarnar, como uma coisa grave e importante para ele? Né? Então, Kardec fez 2 perguntas que é a mesma pergunta, mas é para evitar um mal-entendido. Quer dizer, é solene no sentido de ele considera uma coisa séria, ele é importante, é significativo? Resposta. 2 linhas, o comentário de Kardec são muitas. Ele é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa. Você está entrando num barco, você vai atravessar um oceano que você não conhece e a notícia que você tem é que a grande maioria dos barcos afunda. Então é importante? O que é que você acha? Se coloca nessa situação. E não sabe se encontrará a morte nas ondas que afronta. Então, o reencarne é isso. Você está embarcando ali, você sabe que é uma viagem extremamente perigosa, e não sabe se você vai morrer ou não, porque você vai enfrentar ondas terríveis. Isso você sabe. É uma boa resposta. Os livros dizem sim, é sim, mas eles deram uma imagem. É uma travessia de um mar perigoso em que você não sabe se conseguirá fazer. Kardec agora vai comentar um pouco mais, porque isso é muito importante a gente entender. O viajante que embarca, é legal, gente, eu não consigo não repetir isso sempre, né? Essa troca de bola, né, entre o Kardec e a equipe espiritual, quer dizer, um levanta uma coisa, o outro desenvolve, o outro levanta. Kardec vai pegar e, opa, gostei dessa palavra, gostei dessa imagem, vamos explorar isso. O viajante, quer dizer, ele pegou aqui a imagem,
né, da resposta. Um viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Acontece o mesmo com o espírito. Ele conhece o gênero das provas, mas não sabe se sucumbirá. Vou passar pela pobreza, pelo abuso, pela revolta, pela riqueza, pela vaidade, pela traição. Eu aguento? Assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é para isso uma espécie de morte, ou melhor, de exílio e de clausura. Gente, eu nunca vi, li, ouvi um espírito superior, em canto nenhum, em médio nenhum, falar que é bom reencarnar na Terra. É uma unanimidade, você não vê ninguém falar bem. Assim, os espíritos são muito lúcidos. Não presta, é ruim, é um exílio, é uma prisão, é clausura, é ruim. Então, se você achar ruim, você está bem, você está lúcido. Continuando, ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos, né? Quer dizer, está falando aqui há um processo. Vou ler a última linha, o comentário vai estar aí todo. A proximidade da encarnação representa uma espécie de agonia para o espírito. Então, reencarnar não é moleza. Vamos em frente para dar tempo. As incertezas que o espírito se encontra quanto à eventualidade do êxito nas provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes de sua encarnação? Gente, Kardec, o que o Kardec está dizendo é o seguinte: se eu estiver dentro do espírito que vai reencarnar, se eu estiver vendo, o que é que eu vou ver? Ele vai estar angustiado? Antes de nascer, o espírito fica angustiado, dá ansiedade? Kardec está perguntando o seguinte: existem ansiosos no mundo espiritual? Tem gente roendo as unhas, o espírito rói as unhas antes de nascer? Ele fica tenso? Resposta: o que é que você acha, gente? Eu pergunto, o que é que você acha? O que é que você acha? Eu vou ler a resposta. O que é que você acha? Pense aí. Resposta: uma ansiedade bem grande, visto que as provas de sua existência o retardarão ou o farão progredir, conforme as tiver bem ou mal suportado. A ansiedade é grande porque tem muita coisa em jogo. Muita gente. E uma encarnação na Terra uma hora dessa, nessa fase de transição, Deus do céu, é muita coisa. São no mínimo séculos que a gente está decidindo nessa encarnação. Sabe o que é séculos de podridão, de angústia, de loucura? Ou séculos de plenitude? É isso que o jogo está disputando, isso. E a gente vê espíritas priorizando a balada. Porque eu sou jovem. Você é jovem e tolo. Tem muita, não é hora de brincar, tem muita coisa em jogo. Muita. Não é hora de brincadeira, não é hora de ficar sendo estúpido, pegando a moda que todo mundo faz. Deixa quem quiser ir para o hospício ir. Deixa, não dá para impedir. Mas você que conhece o Espiritismo, pelo amor de Deus. Então, tem muito em jogo. É nosso futuro, de forma muito grave, que a gente está decidindo. 342. No momento de sua encarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que vão assistir a sua partida do mundo espiritual e vão recebê-lo quando para lá retorna? Kardec ainda está na imagem do navegante. Os amigos acompanham o indivíduo até a hora dele entrar no barco, e quando o barco volta, eles estão lá? É isso, é a mesma imagem. Resposta, que é a resposta mais comum de todo o livro dos Espíritos, eu duvido que tenha outra. Isso depende da esfera em que o espírito habita. Você está falando de quem, seu Kardec? Daquele sujeito das trevas, daquele obsessor que leva o suicídio? Ou você está falando de um trabalhador sincero do bem? Você está falando de quem? Se está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último momento, encorajando e frequentemente até o seguem durante a vida. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, o que é que você cultivou? O
Quem são seus amigos? Quem são seus amigos? Você está falando de que tipo de espírito? De que tipo de espírito? Então isso é fundamental. Entender para que a resposta não fique um padrão fechado. A grande questão para a gente encerrar é a seguinte: se você já reencarnou, meu amigo, você já passou pela prova mais difícil. O fundamental agora é: entenda, o tempo já está diminuindo. Há um momento da volta. Queira ou não, saiba ou não, aceite ou não, né? Aquele reloginho da areia descendo, a areia já está descendo, seu tempo está acabando já. Não interessa se você tem 15, 20 ou 35 anos ou 95, está acabando. Até porque quem tem 30 pode estar com a programação de viver 33 e quem tem 80 pode ter a programação de viver 105. Então, ninguém sabe quem tem mais tempo na Terra. O que a gente sabe com certeza é que seu tempo está acabando. Então, atenção, respeito, carinho na observação das leis de Deus. Por quê? Porque, meu amigo, você já fez o mais difícil. Se você souber viver, desencarnar vai ser moleza. Vai ser sair da prisão. Vai ser ir para o abraço. Vai ser chegar e dizer: eu não sucumbi às ondas da maldade. Eu preservei meu coração do ódio, do rancor, da inveja. Eu errei, mas eu também acertei. Acima de tudo eu aprendi. E aí você vai ter uma multidão de amigos lhe esperando. Todos nós podemos e na verdade devemos conquistar isso, porque essa é a vontade de Deus, é a vontade de todo mundo que nos ama, do Cristo, do nosso anjo da guarda, de todos os nossos amigos que a gente fez ao longo dos milênios. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Jesus estenda sobre nós suas energias de amor, de paz, de muita tranquilidade na vida, em nosso olhar, em nossos corações. Precisamos, filho, de muita ternura conosco mesmos. Não nascemos no mundo como terra para sermos perfeitos, campeões em heroísmo de virtudes. Impossível, filhos. Mas vocês podem ser verdadeiramente abnegados. Aquele que resiste o vício, orando com sinceridade, vinculando-se aos planos belos da vida, é um abnegado. Aquele que se esforça para arrancar de seu coração a inveja, é um espírito abnegado, aventuroso. Aquele que por meio de 1000 estratégias pequeninas busca educar impulso sexual desequilibrado, torna-se virtuoso. Ninguém pense que o mundo é um lugar de estruturação e do desenvolvimento de anjos. Espíritos puros vivem em outras esferas. Não tem nada a ver com isso de terra. Não enfrentam no seu dia a dia engarrafamentos, poluição, nervosismo. Não. Outros desafios. Se vocês enfrentam desafios terrenos, é porque precisam aprender essas coisas básicas e indispensáveis. Então, filhos, não se alcem como grandes gênios da virtude, como aqueles que acham que espera-se de mim que eu faça uma imensa obra. Crianças espirituais não são convocadas pelo Criador para imensas obras.
Crianças espirituais são convocadas a se educarem-se a si mesmas. Ora, o que Sócrates ensinou a vocês, conhece-te a ti mesmo, é a primeira lição que vocês precisam saber. Nunca falaria isso no mundo superior, porque isso já é tão claro, tão básico, tão óbvio, não se discute mais isso. Então a tarefa de vocês é essa, conhecerem-se, aprender pouco a pouco a construir a base do verdadeiro amor em seus corações. Limitar o ciúme, porque eliminar é quase impossível. Vocês são espíritos que não conseguirão isso, mas podem muito bem educar-se significativamente. Portanto, filhos e filhas, entender com precisão os objetivos da encarnação. Entender com precisão como educar estes sentimentos. Porque vemos tantas pessoas fingindo que ficamos tristes, quase desanimados. Palestrantes espíritas que são mentirosos, fingem ser o que não são, ensinam o que não entendem, falam do que não vivem. Isso é ruim para todos, porque o artificialismo vai tomando conta de tudo. Isso já vemos no passado o que dá. Precisamos de pessoas que sejam honestas consigo e com os outros. Sinto que nessa encarnação um dos sentimentos mais difíceis que eu tenho que lidar é ciúme. Como vocês fazem para lidar com ciúme? Me ensinem. Que técnicas estão usando? O que ajuda a lidar com ciúme? Como a gente aprende a lidar com ele de verdade? Como é que trata esta doença? Quais são os remédios específicos? Como usa esse remédio? Se não fizermos assim, perdemos tudo, fingindo que não temos, ou falando muito bonito e muito falso. Porque, infelizmente, o mundo ainda gosta do falso brilho, do ouro mentiroso da vaidade. Saber, filhos, as principais necessidades emocionais é indispensável para que vocês consigam fazer a travessia do mundo inferior que é a Terra e chegar ao outro lado como verdadeiros vencedores. Digo ainda uma vez, não porque se tornaram santos, mas porque já deixam de ser tolos. Porque o que o Cristo espera de cada um de nós é a preparação para que possamos aprender seus ensinos, não mais do que isso. Somos convocados como apóstolos mirins, que Ele espera que tenhamos dedicação sincera, e assim Ele conseguirá nos ensinar as primeiríssimas palavras de seu alfabeto divino, para que um dia, em alguns milhões de anos, sejamos luzes. Paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.